Bom, Tá bom. bom dia, Ana. É um prazer estar fazendo essa entrevista com você, é, trazendo mais uma profissional renomada no mercado da construção civil, para a gente estar conversando, para estar trazendo atualidades para as pessoas. Gostaria de passar um pouco a sua biografia para as pessoas que estão acompanhando. Ana Rocha Melhado é diretora da empresa Proactive, né? Empresa de gestão avançada em projetos sustentáveis e consultoria inteligente. É engenheira civil, mestre e doutora em tecnologia da gestão da produção e é autora de 5 livros publicados, né? Então, Ana, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você no seu ramo de atuação como profissional, né? Bom dia, Stefano. Primeiramente, obrigada por essa oportunidade. É um prazer, sempre acompanho você, o Stefano, engenheiro, trabalha com projetos estruturais na cidade de Águas de Lindóia. Então, veio para São Paulo, se formou em engenharia civil há 4 anos, aqui na faculdade FAAP. Eu tive o privilégio de ser professora do Stefano e participar da banca de defesa dele do TCC, que foi sobre sustentabilidade. E desde então, o Stefano vem nessa luta, tentando levar para a cidade dele princípios, né, do desenvolvimento sustentável por meio de projetos estruturais ou por meio de retrofits e empreendimentos existentes na sua cidade. Isso é muito gratificante. Agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso para você na sua carreira profissional. Continuar, né, com esse sucesso que você já está implementando aí na sua cidade. Bom, eu sou engenheira civil, como o Stefano colocou, mas trabalho muito no interface com profissionais de arquitetura, urbanismo, iluminação artificial, né, que são os projetos de luminotécnica, conforto acústico, porque desde toda a minha trajetória, o foco do meu trabalho foi na gestão de processos de projeto. Então, quando a gente trabalha a gestão de processos e projetos, a gente não tem apenas uma única disciplina que a gente se preocupa. A gente se preocupa com o todo e a gente passa a ser esse coordenador, esse chefe de orquestra. Eu sou de Recife, pernambucana. Minha carreira começou numa empresa de construção em obra, onde eu sentia muita dificuldade de ter uma coerência, uma compatibilização entre os projetos que a gente recebia e o que a gente de fato deveria executar. Então, sou curiosa por natureza e aquilo me instigava, me provocava. Então, eu resolvi vir para São Paulo, fazer um mestrado na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, e estudei, como nosso colega aqui, projetos de estrutura. Comecei pela área estrutural, mas fui me interessando cada vez mais nessa necessidade que a gente tem de imprimir qualidade ao projeto para que a equipe de produção, de fato, possa executar. Então, no meu mestrado e no meu doutorado, no grupo de Tecnologia e Gestão de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a gente começou a estudar e desenvolver muitas metodologias que levem a todas as fases do processo de produção de um empreendimento, desde a concepção, desde a compra do terreno, desde a incorporação imobiliária, passando pela montagem da equipe multidisciplinar, desenvolvendo o briefing, o produto de fato, analisando as questões de desempenho técnico ambiental, até a passagem para a obra, chegando à entrega das chaves ao usuário final, imprimindo todo um processo de gestão do projeto com foco na interdisciplinaridade. Então, meu mestrado, meu doutorado foi isso. No meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazê-lo de uma forma que a gente chama sanduíche. Então, eu fiz as disciplinas aqui na Universidade de São Paulo, depois eu fui para a França, trabalhei na Universidade Pierre Mendès France, Grenoble, depois a gente volta para o Brasil e defende aqui. Então, a gente tem um título duplo, né? É um título de doutorado, que é o PhD, né? Quando a gente fala na língua inglesa, em gestão de processo de produção integrado à obra. Então, toda a minha base acadêmica foi desenvolvida dentro do TGP, PCC, Poli Construção Civil, da Universidade de São Paulo. Meu doutorado eu concluí em 2000, já faz tempo.
A gente tem falta um pouco a noção assim do tempo, né? Mas enfim. E quando eu terminei meu doutorado, como o Stefano, né, motivado, né? Quero mudanças, quero levar para minha cidade coisas novas, eu decidi seguir com minha carreira de pesquisadora, então continuei, desenvolvi um pós-doutoramento, que eu já falo sobre ele, mas em paralelo eu montei a empresa Proactive. A empresa Proactive, ela nasceu em 2000, então agora a gente acabou de completar 20 anos de mercado, e ela teve sempre uma forte atuação entre a gestão do processo de projeto e a integração com o processo de produção. Porém, por volta de 2007, 2008, eu iniciei uma pesquisa de pós-doutoramento, também na França, só que dessa vez em Paris. Eu me dediquei a estudar o bairro sustentável Paris-Rive-Gauche, que é um bairro que revolucionou os conceitos na Europa do que é desenvolver um urbanismo sustentável. E por meio desse meu pós-doutoramento, eu tive a oportunidade de trazer para o Brasil, em parceria com o Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e com a Fundação Vanzolini, o processo de certificação ambiental que estava muito em voga em 2007, 2008 na Europa e continua até hoje, que é o processo de certificação ambiental HQE. E quando veio para o Brasil, a gente denominou AQUA, Alta Qualidade Ambiental. Então, eu como engenheira, trabalhando dentro do processo de produção de empreendimentos, desde a escolha do terreno até a entrega das chaves, a gente decidiu acrescentar na nossa prestação de serviço o desenvolvimento de projeto com a ótica da sustentabilidade, respeitando os princípios da certificação ambiental HQE. A certificação HQE ela veio para o Brasil como AQUA em 2007. Nós começamos a certificar os primeiros empreendimentos em 2008. Estamos aí há 12 anos no mercado como um dos líderes em certificações ambientais no Brasil. E desde então a Proactive, que nasceu em 2008 com foco em gestão, que nasceu em 2000 com foco em gestão de processo de projetos, acrescentou a partir de 2008 a sustentabilidade. E a gente vem trabalhando aí nesses 20 anos, nesses últimos 12 anos, com o intuito de levar para o mercado soluções que incrementem o desempenho sustentável. Então, essa é um pouco minha carreira. Comecei em Recife, como engenheira civil, trabalhei em departamentos de orçamento, depois em canteiros de obras. Vim para São Paulo desenvolver meu mestrado e doutorado com foco na gestão de processos e projetos, motivada pelas dificuldades que a gente tinha nos canteiros de obra. Nós, engenheiros, ficávamos perdidos, sem ter as corretas informações, tomando decisões que não nos cabiam. Em determinado momento, dando continuidade à minha pesquisa, fui para a França, para tentar entender como é que a França se organizava nessa passagem projeto-obra. Voltei para o Brasil, montei a Proactive, fui acompanhando a evolução internacional da gestão de processos e projetos. Em 2008, trouxemos para o Brasil a certificação AQUA HQE e desde então estamos nessa luta de trabalhar com gestão de projetos, mas trazendo para essa gestão os princípios da sustentabilidade. É um pouco isso. Poxa, que legal, é muito interessante. É empolgante conversar com uma profissional como você, que tem tanta bagagem de carreira para trazer. Eu acho que, assim, no país que nós vivemos, Brasil, né, uma pessoa chegar a um high level, né, com um profissional, doutorado, pós-doutor que você tem, eu acho que é até empolgante para mim conversar, porque tem uma experiência que eu gostaria de chegar lá um dia e continuar estudando e ter essa experiência e viver e passar, que nem você falou, né? Você estudou, você acompanhou a mudança de um bairro em Paris, né? O Rive-Gauche, que eu acho que foi um marco na sustentabilidade num país europeu, né? Exato. Mas você está no caminho, né? Fazendo pós-graduação, fazendo viagens internacionais,
tentando transformar o conceito de projetos numa cidade do interior do estado de São Paulo, que é uma cidade que é mais difícil, né, pela sua tradição. Então, acho que a gente, primeiramente, antes de tudo, tem que amar o que faz. Exatamente. Eu acho que as pessoas se empolgam quando me ouvem porque tem paixão no que eu faço. Sim. Não é fácil, não é fácil. Não quero ser piegas, falar mais do mesmo, mas você sair da sua cidade natal, que é Recife, deixar para trás família, deixar para trás amigos, vir para uma cidade do tamanho do porto de São Paulo, não é fácil. Mas eu sou muito feliz e muito realizada com o que a gente conseguiu construir até agora. Então, sou realizada como professora. Hoje mesmo eu estou super feliz de ver um ex-aluno, né, trabalhando, concretizando seus sonhos. E sou realizada como empresária, porque eu tenho a minha empresa, dentro da minha empresa eu tenho engenheiros e arquitetos que todo dia reciclam seus conhecimentos, crescem, e a gente pode, nem que seja a conta-gota, de pouquinho em pouquinho, transformar, proporcionar espaços, empreendimentos que sejam sadios, que sejam sustentáveis. A gente está vivendo esse momento agora do coronavírus, esse vírus, né, o Covid-19, que está transformando totalmente as nossas vidas. A gente tem passado muito mais tempo em casa, a gente tem passado muito mais tempo no nosso bairro, precisando viver do que existe nesse nosso entorno. E acredito que, se não 100% da população, mas uma parte expressiva da nossa população, vai aprender muito com toda essa situação que a gente está vivendo e vai valorizar que os espaços, os edifícios, a nossa casa precisa, de fato, ter alguns aspectos de qualidade do ar, qualidade de iluminação, integração entre lazer, trabalho, espaço de convívio, do que antes a gente estava trabalhando. Então, a gente vivia muito tempo em deslocamento, vivia muito tempo totalmente conectado, não que a gente hoje não esteja, mas acho que essa crise, essa situação que a gente está vivendo, está nos levando a refletir e a pensar que a gente precisa viver de forma diferente, trabalhar de forma diferente, morar de forma diferente. Perfeito, perfeita colocação. A mudança que a gente vai se adaptando. Exato. Perfeito. Ana, vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que é o desenvolvimento sustentável? Tá? Como que ele funciona? Você, como gestora dessa área, se você puder explicar para nós os princípios disso aí. Bom, então, tem a definição clássica, né? Sustentabilidade, o conceito de desenvolvimento sustentável é a gente trabalhar hoje de forma que o futuro, né, que a gente consiga proporcionar à geração futura condições de vidas adequadas, saudáveis, sadias. Mas eu tenho sempre um pouco de preconceito com relação a essa definição. Porque essa definição ela já foi desde 1900 e lá vai bolinha, lá para trás, e até hoje a gente fica, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é a gente propor ações hoje para garantir condições de vida para a geração futura. Hoje, nós já somos a geração futura quando a gente criou esse conceito. Então, o conceito está correto, mas a gente tem que começar a tomar ações mais no hoje, menos no amanhã. Então, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, não é a gente fazer uma grande transformação social, ambiental ou econômica. É a gente criar pequenas ações cotidianas que estejam embasadas na redução de desperdício, na proteção ao meio ambiente, respeitando a cultura local e, sobretudo, garantindo equilíbrio financeiro. Então, todas as vezes que alguém fala, sustentabilidade não é viável. Se não é viável, não é sustentável. Para ser sustentável, para a gente ter um desenvolvimento, um crescimento sustentável, ele precisa ser viável economicamente.
as soluções de fato precisam reduzir o impacto ambiental. O processo de implementar essa ação tem que respeitar as condições culturais e sociais do indivíduo, daquela sociedade. Então, qualquer solução sustentável, ela vai trazer equilíbrio financeiro. Pode ser que esse equilíbrio financeiro seja observado em curto, médio ou longo prazo. Aí entra os gestores, os engenheiros, né? Os decididores de quais soluções sustentáveis a gente, de fato, pode implementar. O que eu acredito piamente, antes do Covid ou pós-Covid, é que não tem como a gente continuar a desenvolver as nossas habitações, os nossos bairros, as nossas cidades, sem ser de uma forma sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma condição sem volta para que a gente garanta, de fato, a existência do ser humano. Então, para mim, desenvolvimento sustentável é isso. Precisa ter retorno financeiro. Necessita trazer benefícios para o meio ambiente, mitigar impacto ambiental e ter respeito às condições sociais e culturais. Legal. Você costumava dizer em suas aulas, né, atender aos 3 pilares fundamentais: socialmente, exatamente, ecologicamente correto e financeiramente viável. Exatamente. Viável. Economicamente viável, né, socialmente sustentável e ambientalmente correto. Poxa, que legal. Bom, vamos lá. Existe uma demanda por... Na verdade, existe essa demanda por sustentabilidade. Mas como que é essa demanda por sustentabilidade? Essa demanda hoje, aqui no Brasil, ela ainda é muito pequena. Então, são alguns apaixonados como eu, outros pesquisadores, outros profissionais da área, jornalistas, especialistas, que cobram essa necessidade de a gente crescer de forma sustentável. Por que essa demanda ainda é pequena? Recentemente, a gente fez uma pesquisa, acredito que foi 2018, 2019. Em São Paulo, capital, apenas 4% do mercado imobiliário trabalhava com viés da sustentabilidade. Cresceu. Eu não tenho os dados de hoje, mas os dados de 2018, 2019, 4%. É muito pouco, né? Quando a gente fala de uma cidade como São Paulo, se a gente vai pensar em Brasil, menos ainda, certo? E por que essa demanda é pouca, na minha opinião? Porque precisa ter um equilíbrio entre as políticas públicas e as políticas privadas. Por que a Europa, Alemanha, França crescem no sentido de desenvolver cidades mais humanas, cidades sustentáveis? Porque existe uma política pública por trás, que dá suporte, que dá incentivo, que cria diretrizes para que o mercado imobiliário siga essas leis. Nesse sentido, aqui no Brasil, a gente pode dizer que as certificações ambientais que vieram, que nasceram, que tiveram seus primeiros empreendimentos certificados em 2007, contribuíram muito para essa mudança de pensamento. Então, a gente tem as certificações LEED, de origem americana, LEED ou LEED, né? E tem a certificação europeia francesa, que é HQE, o Aqua. Essas duas certificações, o LEED tem 2007, então ele está com 13 anos. A certificação Aqua 2008, ela está com 12 anos, mas a gente tem mais ou menos o crescimento de forma muito similar nos dois tipos de certificações. Quando em 2007, 2008, começamos a discutir com o mercado imobiliário a necessidade de alterarmos a forma de projetar, de conceber nossos empreendimentos, nós não tínhamos leis, normas, regulamentos públicos que nos ajudassem na tomada de decisão. Os primeiros empresários, aqueles que nasceram, né, com essa ideia de transformar os seus produtos, precisaram lançar a mão dos processos de certificação ambiental, o LEED e o Aqua. Hoje em dia é um pouco diferente.
Hoje a gente já tem algumas normas, nós já temos a norma de desempenho, que é a 15575, que traz luz, que traz diretrizes, mesmo que para algumas situações elas sejam muito básicas, é melhor do que nada. Sim. Nós já temos em várias cidades normas que orientam a questão do aproveitamento de água pluvial. A gente já tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que por mais difícil que seja a sua implementação, porque falta infraestrutura, a gente tem luz, a gente tem diretrizes, a gente tem caminhos que sejam seguidos. Então, eu coloco que, por um lado, a gente ainda está no início de implementar de fato, de levar para o setor imobiliário o conceito de desenvolvimento sustentável, comparado com outros países. Por outro lado, sendo otimista e sendo um pouco visionária, quando nós começamos em 2007 para hoje, a gente tem um crescimento exponencial. Isso é bom. A gente nunca parou de crescer. A gente teve a crise em 2008, a gente teve outra crise em 2013, 2014, a gente está vivendo uma outra crise agora, mas apesar dessas crises, a gente continua crescendo. Tem anos que o crescimento é mais vertical, tem anos que o crescimento é um pouco mais, né, mais lento, mais calmo, fica quase numa linha horizontal, mas a gente não para de crescer. Então, isso é fundamental. Muito interessante a sua colocação. Eu gosto de ler artigos sobre outras cidades, principalmente a Alemanha, que eu acho que Alemanha e França são referências mundiais, tanto em sustentabilidade. E uma coisa muito interessante que me veio à cabeça quando você estava falando da questão de sustentabilidade, tudo bem que não é só isso, mas se a gente fosse fazer uma comparação básica, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas a maior incidência solar nos países da Alemanha, nas cidades daAlemanha, corresponde a uma das menores taxas de incidência solar no Brasil. Ou seja, nós temos um potencial de aproveitamento solar muito grande, né? E a gente que na Alemanha nós podemos, na verdade, os europeus eles podem captar essa energia, transformar em o seu consumo, e você pode lançar na rede através do sistema Smart Grid. E além disso, diante dessa mudança, você pode escolher de quem é que você consome a energia, caso você não tenha acesso à energia solar, mas você pode escolher de quem é que você consome. No Brasil ainda a gente tem um monopólio, ou a gente consome da CPFL, ou Eletropaulo, ou a gente tem que buscar o próprio meio de produzir energia. Que você vê, é interessante porque na Alemanha eles te induzem, né? Eles te dão a opção de você produzir, você tem incentivos de produzir a sua própria energia, mas caso você não tenha essa opção, você pode escolher de quem é que você vai consumir essa energia. Né? Sem falar que as residências têm um grande índice de aproveitamento de água de chuva, água pluvial. A gestão de resíduos é praticamente todo mundo nasce sabendo que você tem que jogar o seu lixo orgânico na lixeira certa, o seu lixo reciclável na lixeira certa, né? Os resíduos a gestão de resíduos é muito importante porque gera lucro, né? Eu aprendi isso. Se você fizer de uma maneira implementada correta, pode gerar lucro, sim. O lucro talvez às vezes não venha no retorno que você ganha dinheiro, mas vem no desconto. Às vezes. Você pode deixar de pagar uma coisa porque você está batendo, né? Exato. Você falou várias coisas interessantes. Então, você falou que a gente aqui tem um potencial solar muito maior do que em vários países da Europa. Corretíssimo. Só que é muito interessante isso, eu vou tentar fazer uma brincadeira. A gente falou que sustentabilidade é a gente pensar nas ações hoje para cuidar da geração futura. A gente coloca lá para o futuro. Você falou que o Brasil hoje tem um potencial maior, e vai ter sempre, do que os países da Europa. Mas qual é o problema? Acho que é o slogan. Brasil, o país do futuro. Tem que ser o país do presente. Exatamente. Porque se a gente fica, é o país do futuro, é o país do futuro. Parece, não é para ser dessa forma, mas que a gente procrastina as decisões. A gente deixa para amanhã
uma tomada de decisão porque é para o futuro, é para o futuro. Então, a gente não trabalha o dia de hoje. A gente precisa entender que para a gente ser, de fato, um país que no futuro vai ter uma representatividade expressiva no mundo, eu preciso agir hoje, Exatamente. não amanhã. Toda vez que a gente deixa para tomar uma decisão amanhã, isso vale na vida pessoal da gente. Eu tenho que fazer uma coisa hoje. Vou deixar para mais tarde. Tenha certeza que tem uma consequência negativa. Exatamente. Então, a gente precisa traçar políticas públicas que incentivem o setor privado a crescer e a desenvolver de forma sustentável. Então, a gente precisa seguir os países internacionais mais desenvolvidos de forma sustentável, França, Alemanha, sem dúvida esses países são líderes nesse assunto, mas pensando no hoje, não no amanhã. Entenda o que eu estou querendo dizer. A gente pensa no hoje para trazer a resposta para amanhã, mas não deixar para amanhã a tomada de decisão que vai favorecer o outro amanhã. É isso que eu estou querendo colocar. Exatamente. Muito legal. Certo? E quando você fala que uma ação sustentável traz benefícios, ou pode trazer benefícios financeiros imediatos, ou pode trazer outros tipos de benefícios, também é uma verdade. Por isso que a gente diz que só é sustentável se tiver equilíbrio financeiro. Porque tem que ter um retorno. Tem um retorno que é quantitativo, de fato o dinheiro retorna. A gente pode falar isso em políticas de gestão de resíduos em canteiros de obra. A gente tem indicadores claros que um canteiro de obra que tem uma gestão de resíduos efetiva, a gente reduz o custo de produção, mesmo implementando gestão, ou seja, tendo mais engenheiros, mais profissionais atuando, a gente reduz o custo, a gente não aumenta o custo, sem falar em algo que eu acho que deve ser a linha de condução da integração entre o público e o privado. Quando eu diminuo os impactos ambientais, se a gente fala de resíduo ou de lixo, como a cidade e a sociedade está acostumada a tratar, a gente melhora de uma forma exponencial a qualidade de vida, porque a gente traz condições sanitárias adequadas. Na hora que eu trago condições sanitárias adequadas, eu melhoro a saúde da população. Na hora que eu melhoro a saúde da população, eu reduzo a necessidade de investimento na saúde. Então, eu não posso trabalhar de forma que não seja integrada, concatenada. Então, a engenharia civil, a arquitetura, a construção civil, trabalhando de forma sustentável, vai contribuir em definitivo para reduzir os custos de saúde pública. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que interligar. Então, na hora que eu desenvolvo leis, normas, regulamentos, na hora que eu sigo a cartilha das certificações ambientais, certificando ou não certificando, na hora que eu copio modelos adaptados às nossas condições climáticas, eu melhoro a saúde e a qualidade de vida do indivíduo. Eu melhoro a saúde e a qualidade de vida daquele bairro, daquela cidade, consequentemente do país, de país a país, do mundo. Então, os nossos líderes precisavam se unir, ainda mais nesse momento, perdão, ainda mais nesse momento, isso é home office. A gente não tem como tirar isso, mas já vou resolver esse probleminha. Então, os nossos líderes, os nossos países, alguns são com cachorro, alguns são com as crianças, bom, enfim, eu sou com telefone, ainda existe telefone fixo nessa residência, somos pré-históricos, enfim. Mas os nossos líderes precisam se unir. Os líderes no nível político, os líderes no nível setorial, os líderes no nível associação de bairros, para que os três juntos consigam estabelecer metas, objetivos, com ações hoje
para que o resultado venha amanhã. Não sei se ficou confuso com o telefone. Claro, ficou claro. Estava prestando atenção e a gente vai acompanhando. Vai passando aquele filminho na cabeça da gente, como que a gente enxerga, né? Isso sendo feito, isso sendo aplicado. Eu, de fato, tenho certeza absoluta que o caminho para a gente voltar a ter uma vida, esse novo normal que estão falando, que a gente não vai voltar a ser o normal antes de qualquer vacina, antes de qualquer coisa, mas esse novo normal passa por ações sustentáveis. Passa em todos os aspectos. A gente está mais em casa. A gente precisa reduzir custos, porque existe como é que eu vou colocar? Uma insegurança financeira. Se eu preciso reduzir custos estando em casa, eu preciso ter como, né, reduzir consumo de energia, reduzir consumo de água. Se eu estou em casa, eu preciso gerar menos resíduo, não gerar mais resíduos. Indicadores mostram que em casa agora, no Covid, a quantidade de resíduos gerados nas habitações subiu. O que é que eu faço com isso? Se eu não tiver uma política pública, vai tudo misturado. Se vai tudo misturado, a gente alimenta o lixão. O lixão não traz benefício para a cidade nenhuma. Para ninguém. Mas não dá para trabalhar o privado separado do público. Eu acho que esse é o maior desafio do nosso país. Essa ruptura, essa falta de liga. Porque se tivesse liga, se tivesse incentivos, se a gente conseguisse, de fato, trabalhar de forma conjunta, aqueles 4% que eu te falei de interesse do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, subiria. Hoje, mais de 4%. E essa demanda cresce porque a população está pedindo isso para o setor imobiliário. Hoje já é fato. Não só os jovens, parte dos jovens, né, que está começando a nova vida, começando a montar seu escritório, começando a montar sua família, saindo da casa dos pais e morar sozinha, demandando empreendimentos que, de fato, tenha esse aspecto da sustentabilidade, mas parte também dos mais idosos que buscam uma qualidade de vida nessa fase de terceira idade. Então, se eu sou idoso hoje, por que eu tenho que morar em condições que não sejam adequadas à minha faixa etária? E tudo isso está no chapéu, né, da sustentabilidade. Exato. Ana, já vou aproveitar esse gancho que você está falando de setor público e privado. Vou adiantar uma pergunta que a gente ia fazer depois de certificações. Tudo bem para você? Tudo, vamos lá. Eu também estou trazendo coisas que não estavam nem no que a gente combinou, mas uma coisa vai interligando com a outra. Legal. A gente não tinha pensado em falar de Covid, mas não dá para dar entrevistas hoje e não falar de Covid. É legal porque você traz o conhecimento às outras pessoas que estão assistindo e até mesmo para mim que estou aprendendo com você. É uma aula. Obrigada. Ana, a respeito de investimento em sustentabilidade, vamos pensar em setor público e setor privado. Tem uma relação dos dois? Os dois caminham lado a lado? Um depende do outro ou é independente? Independente. Né? O setor público tem que investir em infraestrutura, o setor público tem que investir em normas, leis, decretos, regulamentos, que contribuem, sem dúvida, para o setor privado. Porque quando a gente tem a regra do jogo clara, a gente sabe por onde caminhar. O setor privado, ele pode criar o seu negócio, você está criando a sua empresa. Você já pode criar a sua empresa dentro dos princípios da sustentabilidade. Eu estava assistindo uma palestra um outro dia, bem interessante, que quando você desenvolve o seu negócio considerando os princípios da sustentabilidade, você não pensa se é mais caro ou menos caro. Ou você faz, ou você vai falir. Que a base da sua empresa é a sustentabilidade, certo? Então, não considero que exista uma necessidade direta. Se eu não invisto em sustentabilidade como setor público, então isso quer dizer que o setor privado não pode fazer nada. Não. Se o setor público investir, evidentemente os resultados vão ser mais perceptíveis, porque a gente percebe uma
estrutura crescendo de forma sustentável. Porém, se o setor público não investe, o setor privado tem condições de responder, em parte, por essa parcela do crescimento sustentável. Isso a gente já observa com vários incorporadores, com vários investidores. Então, o setor privado pode sim investir. A gente pode começar investindo numa casa, num edifício, depois a gente pode aumentar esse investimento para um lote, empreendimentos de maior porte. Depois, se tenho 2 incorporadores, já são 2 lotes. Se eu tenho 4 incorporadores, 4 lotes, eu estou quase criando aí um mini bairro. Dependendo da cidade, eu já tenho até uma cidade sustentável. Em São Paulo tudo é muito complicado, a gente está falando de uma mega metrópole. Então, quando eu penso em São Paulo, eu gosto muito de dividir São Paulo por bairros. E dependendo do bairro, ainda subdividi-los. Não dá para ter uma resposta cidade São Paulo. Para nada, para nenhum problema, a gente tem uma única solução para a cidade de São Paulo. Mas para cidades menores, talvez sim. Pensando em investimento no mercado imobiliário, seguindo as diretrizes do processo de certificação Aqua, por exemplo, a gente pode atender 100% as normas atuais, normas técnicas brasileiras, que já têm um enfoque de desempenho. A gente pode incorporar soluções muito básicas que venham a reduzir em torno de 20% o consumo energético de uma edificação, ou em torno de 40% o consumo de água de uma edificação, investindo na ordem de 0,1% do custo da construção. Então, isso eu vou repassar para o consumidor final, aí começa a guerra. Não tenho como repassar, porque meu concorrente não repassa. 0,1, 0,2, estudos mostram que se a gente diminuir o desperdício na nossa própria gestão de projeto, gestão de obra e gestão de operação em uso, eu já consigo eliminar esse investimento que eu estou fazendo. Então, é preciso reaprender a fazer as contas. Para um desempenho básico que me garanta 20% de redução de energia, 30% a 40% de redução do consumo de água, que favoreça uma gestão efetiva de resíduos, que proporcione um desempenho mínimo com relação a conforto térmico, acústico e lumínico, estou falando que o setor privado vai investir em torno de 0,1%, 0,2% do custo da construção. Tomando cuidado que eu estou falando custo de construção de uma torre única. Se eu estou trabalhando com empreendimentos maiores, eu tenho que refazer essa conta. Então, 0,1%, se eu for incorporador e construtor, de fato, eu consigo encontrar esse equilíbrio com a gestão efetiva no canteiro de obras. Porque um canteiro de obras que também tem uma gestão que a gente chama sustentável, o que é uma gestão sustentável? Onde eu estabeleço metas, onde eu monitoro essas metas, onde eu ajo de forma corretiva e faço o retorno, ou seja, o PDCA, outro conceito. Eu planejo, eu desenvolvo, eu aplico e eu giro para trazer melhorias contínuas. Todos os nossos clientes, 100% dos nossos clientes conseguem reverter o investimento em soluções sustentáveis na fase de projeto no canteiro de obras. E os nossos clientes, gradativamente, ao longo desses últimos 13 anos, foram subindo a régua. Então, a gente começou com 20% de redução de energia, hoje eles já conseguem encontrar um equilíbrio financeiro para ir a 28% de redução de consumo de energia, incorporando novas soluções sustentáveis.
Quando eu incorporo soluções sustentáveis que dão um retorno, desempenho maior, evidentemente que eu vou ter que fazer um investimento maior. Só que esses investidores, esses empresários, esses incorporadores, já conseguiram incorporar no seu negócio essa viabilidade econômica, porque entenderam que o produto ele é mais rapidamente comercializado, que a marca da sua empresa é reconhecida, que é valorizada de uma forma direta, que é aquilo que eu te falei, que são os benefícios que não são quantitativos, eles são qualitativos. Existem clientes de clientes nossos que deixam muito claro que procuram empreendimentos sustentáveis porque a forma de vida dele é sustentável. Então, não tem coerência eu ser sustentável e morar em um empreendimento que eu não consiga fazer uma gestão correta de resíduos. Então, resumindo, é importante ter investimento público, não há dúvida. O investimento público é o fator necessário para que tenha investimento privado? Não. O setor privado pode responder sozinho por algumas questões. Resolve o problema da cidade? Não. Mas resolve ou diminui o impacto ambiental naquele lote, que o setor privado está responsável por ele. E uma coisa eu acho que puxa a outra, né? Incentiva. O poder público talvez possa se sentir incentivado vendo a iniciativa privada fazendo essas modificações de forma sustentável. Fazendo o seu historicamente, o nosso setor cresce dessa forma. Historicamente, o setor da construção civil sempre foi assim. É o setor privado que traz, que puxa o setor público, diferente da França. A França é um país onde o setor público impulsiona o setor privado. Então, lá tem uma realidade, aqui tem outra realidade. E os nossos empresários são muito atuantes. Mas a gente precisa de ter clareza para a tomada de decisão. Você, enquanto projetista, como é que você vai se sentir seguro de ir além de um aspecto normativo se você precisa assinar a sua LT? Então, você precisa estar respeitando normas. E a gente tem uma defasagem normativa absurda. Então, por vezes, a gente quer melhorar uma solução tecnológica e a gente não pode fazê-la porque a gente tem um desfalque aí de informação, de orientação. Perfeito. Muito bom. Ana, vamos falar de certificações. Você, como principal referência no Brasil em trazer a HQ Brasil. Obrigada, Stefano. Acredito que foi a principal, né? Você trouxe esse selo de certificação e qualidade para o Brasil, né, através do HQ. Como funcionam as certificações? Quais benefícios que trazem, né? Para quem? O empreendedor, né, para o empreendimento ou para a construtora, no caso, a empresa? Eu queria entender um pouco isso, porque eu acompanho os teus trabalhos em certificações de empreendimentos, eu vejo os empreendimentos serem certificados. Isso deve dar aquela, nossa, eu fiz um empreendimento, é sustentável, mas quem mais ganha com isso? Vamos até incluir aí o cliente final, que eu acho que é a pessoa que vive naquele empreendimento que vai ser. Acho que a gente vai responder a questão 5.A21 da minha prova. Olha, processo de certificação, na realidade, certificação ambiental é business, é negócio. A gente tem que entender que é um negócio, certo? Isso não quer dizer que é bom ou que é ruim. A vida é de negócio. Sustentabilidade é business, sempre falei dessa forma. Tem que ter retorno financeiro, tem que ter equilíbrio. Se não tiver, é filantropia. A gente não está fazendo filantropia, a gente está fazendo negócios. Só que negócios sustentáveis. As certificações, ela consegue responder, ou melhor colocando, ela consegue trazer para o setor privado, falando de certificações de edifícios em construção, normas, métricas, diretrizes, que o setor privado não tem
a partir de normas, leis, regulamentos do setor público ou do setorial. Também, as certificações, ela ajuda a subir a régua. Então, se a norma de desempenho diz que a gente tem que atender o indicador 1 para um conforto XYZ, as certificações ambientais consideram que o 1 é básico, já é o que a norma exige. Então, a gente coloca 1.1, ou seja, a gente traz para o incorporador, para o construtor, a obrigação, já que eu quero desenvolver um produto que seja reconhecido internacionalmente como um produto sustentável, que me agregue um selo, certo? Que me agregue um selo, eu não posso ficar no mínimo, eu tenho que ir além. Então, vamos lá. Primeiro benefício que o processo de certificação traz: instigar a equipe multidisciplinar de incorporadores, projetistas, construtores a pensar diferente da caixinha, a buscar soluções que incremente o desempenho ambiental daquele edifício na fase de operação e uso. Soluções que vão além do que é exigido por normas técnicas brasileiras. Sugestões que vão garantir, na fase de operação e uso, saúde, conforto e bem-estar para quem vai morar, trabalhar, estudar, enfim, dependendo do uso fim daquela edificação. Então, esse é o primeiro benefício que traz. Porque quando eu entro em um processo de certificação, eu tenho que seguir aquela Bíblia. Para bem ou para o mal, eu tenho que seguir aquela Bíblia, certo? Aquela Bíblia, no caso da certificação AQUA, HQE, conhecida internacionalmente, certo? Exige um sistema de gestão estruturado. Então, exige que a tomada de decisão em relação ao briefing, ao programa do produto que vai ser incorporado e construído, seja tomado numa fase inicial, que é um dos grandes gargalos da construção civil. A gente, culturalmente, toma decisões no canteiro de obra. Erro clássico. A gente não investe em projeto. Então, primeiro benefício, se eu vou trabalhar com um projeto sustentável, a minha gestão de como projetar, de como levar as informações para o canteiro de obras, essa nova forma de projetar é diferente. Eu antecipo as decisões. Para eu antecipar as decisões, eu tenho que montar a minha equipe multidisciplinar antes, que é um outro gargalo no setor da construção civil. A gente contrata primeiro o arquiteto, ele faz um estudo de massa, aí a gente até contrata ou consulta um projetista de estrutura, um projetista de instalações e morre por aí. Evidentemente que vários incorporadores já mudaram essa prática, mas falando de Brasil, essa prática ainda é presente. Então, se eu trabalho dentro de um processo de certificação, não dá para eu incorporar as demais disciplinas, que muitos chamam de complementares, na minha opinião, um erro. Não existe complementar, cada um tem sua função. A própria arquitetura complementa a outra, então cada um tem sua função essencial nesse processo de projeto. Então, o processo de certificação traz diretrizes de uma gestão com menos desperdício de tempo, de uma gestão mais efetiva, onde eu possa definir o meu produto na fase de incorporação, onde o engenheiro de obras possa ter mais clareza do orçamento que ele tem na mão, das especificações técnicas que ele tem na mão, para que, de fato, ele consiga pensar não na solução de produto, que ele não está contratado para isso, mas que ele possa pensar em formas de aumentar a sua produtividade, a sua execução.
Ele tem que pensar em como executar, não qual o produto que ele vai executar. Então, isso é o grande benefício. É ter uma gestão de projetos integrada à obra de forma estruturada. É montar uma equipe multidisciplinar desde as fases iniciais. É a gente ter mais certeza do que a gente está orçando. Então, não existe orçamento com verba. Não existe orçamento que a gente coloque uma margem de 10%, porque a gente sabe de fato o que é que a gente está projetando e o que é que a gente vai construir. Se eu for pensar em benefícios para o incorporador, tem a valorização da marca dele, que isso é incalculável. A gente tem aumento de velocidade de vendas, é fato. Se a gente fizer uma pesquisa de fato bem feita nos estandes de vendas, ou agora virtualmente, ou os dois, uma coisa não elimina a outra, a gente vai perceber que tem uma velocidade de vendas diferente de um produto sustentável e um produto não sustentável. Então, eu falo de empreendimentos corporativos, de empresas multinacionais que buscam espaços, né, para alugar aqui no Brasil. Essas empresas colocam no seu briefing a necessidade de ter empreendimentos sustentáveis. Por quê? Porque os custos condominiais reduzem. Ou quando eu tenho automação, eu posso investir um pouco mais na automação, ter o mesmo custo condominial, mas ter um conforto, uma qualidade de ar, uma qualidade de saúde superior, que vai refletir na produtividade de quem trabalha. Certo? Então, eu vou estar comercializando produtos que, de fato, respeitam a qualidade que é necessária para que o indivíduo more, trabalhe, estude naquele espaço. Se eu falo para o construtor, os benefícios são inúmeros. A gente reduz custo diretamente na construção, porque a gente tem um índice de desperdício elevadíssimo. A gente recebe material de forma incorreta. A gente tem uma gestão interna de armazenamento de material que tem grande possibilidade de melhoria. A gente tem um desperdício de tempo no armazenamento desse material. No passado, servente a servente, não custa nada. Olha na tua curva quanto custa um servente na tua obra. E quanto ele agrega qualidade. 25 Olha quanto servente nas obras não existe. Então, o processo de certificação, ele vai trazer benefícios em todas as instâncias. E para o consumidor final, incalculável. Então, a gente tem a certeza de ter cozinhas iluminadas e ventiladas. A gente tem a certeza de ter um dormitório com a quantidade de iluminação natural necessária. Hoje em dia, várias e várias lives, cursos, até em jornais televisivos, jornais escritos, mídia impressa, mídia eletrônica, enfim. O que a gente está precisando? A gente está precisando de ter um home office. Esse home office precisa ter iluminação natural, precisa ter ventilação natural. E eu não consigo ter isso se eu não respeitar a norma. E o processo de certificação te obriga a comprovar que você atendeu norma técnica. Aí você vai dizer, mas poxa, atender norma técnica é obrigação. Sim, mas a gente está no país que a gente está. Né? Usar máscara é obrigatório, nem todo mundo usa. É complicado. Então, o processo de certificação ajuda a sistematizar a gestão, ajuda a definir um produto que está acima do nível de desempenho mínimo, ajuda a valorizar a marca do incorporador e do construtor, ajuda a criar espaços que sejam adequados à necessidade humana, ajuda a mitigar os impactos ambientais e ajuda a trazer retorno financeiro para quem investe. Isso é fato concreto. Eu não vejo nada que não leve a benefícios quando a gente incorpora um processo de certificação ambiental. Não estou dizendo que precisa chegar a certificar. Isso é uma decisão de mercado do incorporador e do construtor. Estou dizendo que quando você segue as regras de um processo de certificação, você consegue reduzir seus custos e incrementar o nível de desempenho.
Obter a certificação é uma diretriz de mercado. Você ostentar na porta, na entrada do empreendimento que ele é certificado, é uma decisão sua de negócio, de posicionar o seu produto no mesmo nível de comparação com produtos executados em outros países ou até mesmo no seu mesmo país ou na sua mesma cidade. É um diferencial competitivo se você colocou isso no seu plano de negócios. Então, eu sempre falo, se você não tem uma diretriz normativa clara, uma NBR clara, procure o LEED, procure o Aqua, procure o Procel, procure mecanismos que te ajudem na tomada de decisão. E, sobretudo, invista em gestão. Então, todas as vezes que as pessoas falam, um telhado verde é mais caro que um telhado convencional. Se eu for analisar cruamente, óbvio, o telhado verde tem a impermeabilização, tem a terra, tem plantio, tem inúmeras coisas que um telhado convencional não tem. Mas um telhado verde traz inúmeros benefícios para aquele lote e também traz benefícios para aquela quadra. Por exemplo, diminui enchentes. Não só financeiros, né? As pessoas pensam que o benefício é financeiro, não está só atrelado a isso, tem números. Exatamente. E pensa no benefício financeiro produto a produto. Eu tenho que pensar empreendimento a empreendimento. Produto a produto, não dá para analisar dessa forma. Então, a sustentabilidade ela é sistêmica, ela é holística. E traz sim. E sem falar que quando eu mexo no lote, eu acho que eu já disse isso aqui, e mexo no lote vizinho, se nesses dois lotes eu consigo retardar a água de chuva, devolver essa água de chuva para a cidade de forma mais gradativa, eu contribuo para a redução de enchentes. Perfeito. Todas as épocas de chuva a gente fala que a culpa é de São Pedro, não é. É falta de investimento do setor público e também falta de investimento do setor privado. Cada um tem que fazer a sua parte. Né? A gente tem que trabalhar um pouco essa questão da empatia. Vamos falar de empatia no setor da construção civil. Não pensar como é que a sociedade vai responder. Pensar qual é a nossa contribuição para a saúde da sociedade. Pensar qual é a nossa contribuição para reduzir os transtornos da sociedade. Então, todos ganham. Ganha o investidor, ganha o incorporador, ganha o construtor, ganha o usuário final e ganha a sociedade. Todos ganham e o planeta agradece. Como é que o planeta agradece? Os dias estão incríveis. As cidades estão menos poluídas. E como é que a gente vai fazer? A gente vai voltar a viver da forma que a gente vivia antes? A gente vai esperar a próxima pandemia? Será que a gente, de fato, vai usar a nossa inteligência? Ou a gente vai reduzi-la, né, e trabalhar como se fossem seres irracionais? Complicado. Enfim. Muito boa colocação. Bom, em relação a desafios de sustentabilidade, na verdade, o atual. Vamos falar do atual, que é hoje o que vai refletir amanhã. Né? No seu ponto de vista, quais são os desafios para hoje na sustentabilidade? Eu acho que o desafio hoje é definir como é que vai ser esse novo normal. Como é que a gente vai voltar a viver nas ruas? Não 50% da população que vive, mas os 100%. Será que a gente vai ter os espaços de lazer como nós tínhamos antes? Será que nós vamos ter cinemas, teatros, restaurantes sendo usados como nós usávamos antes? Será que a gente vai precisar trazer soluções tecnológicas, arquitetônicas, de design, para que esses espaços sejam utilizados? Será que os escritórios, grandes escritórios, né, vão ser necessários? Será que a gente vai diminuir e trabalhar com escritórios de 4, 12 metros quadrados e, dependendo da sua função, de fato ter um home office? E como é que vai ser esse home office? Esse home office vai ser uma cadeira na sua sala de jantar, sem ergonomia? Ou esse home office vai ser um home office pensado para responder às necessidades da tua empresa?
Então, como é que vai ser a mobilidade? Será que a gente vai voltar a carro individual? Será que a gente vai trabalhar, investir mais em outro tipo de mobilidade mais sustentável? Acho que tem vários questionamentos que a gente tem que pensar. Uma coisa é absolutamente certa, na minha opinião: os novos edifícios precisam ser pensados no foco do conforto do indivíduo, porque acredito que a gente vai passar mais e mais tempo nas nossas casas. Os antigos edifícios precisam passar por retrofits, por reformas, por readequações. Os escritórios vão sumir? Não. Todo mundo já entendeu que existe a necessidade de ter contatos, de ter reuniões, não todas, né? A gente vai reduzir muitas as horas de reuniões presenciais, mas algumas ainda são necessárias. A gente precisa desse contato, né? Não dá para viver, acredito eu, na nossa forma de desenvolvimento psicológico como Jetsons, né? Não sei se vocês conhecem, desenho animado, enfim. Futurista. Futurista. Então, acho que a gente não tem saúde psicológica para viver dentro de uma bolha. Então, os escritórios vão desaparecer? Não. Mas a gente pode conciliar trabalhos em homes e trabalho no office, né? Fazer um pouco de cada coisa. Então, o maior desafio para nós, engenheiros, arquitetos, que trabalhamos no setor da construção civil, é definir como vai ser esse novo normal. Porque se eu penso em lazer, construção civil está envolvida. Se eu penso em edifícios e escritórios, construção civil está envolvida. Se eu penso em hospital, se eu penso em escola, se eu penso em habitação, construção civil está envolvida. E todos esses espaços, incluindo os espaços urbanos que levam a esses produtos, construção civil está envolvida. Então, a gente vai ser responsável não só para trazer de volta o aquecimento da economia, porque a gente sempre teve esse papel, mas trazer de volta esse aquecimento da economia visando novas tipologias de produto, certo? Então, esse novo normal passa para a gente ter um olhar diferente no tipo de edificação que a gente vai passar a projetar. Perfeito. Perfeito. Uma colocação, você tocou no assunto de retrofit. Eu gostaria de dar um pouco meu ponto de vista do retrofit, que é uma área que eu quero atuar e estou atuando, né? Vamos fazer as contas. Eu acredito que 6 anos atrás eu defendi um projeto engenheiro empreendedor sobre a sua tutora, sobre a sua tutoria, a mentoria, como você pode falar. Você foi minha mentora. Pro hotel de Água de Lindóia, não é isso? Exatamente. Para o Grande Hotel do Lago, um hotel da minha família. E naquela época, eu estava começando a me inteirar com essas novidades, que não é novidade, que você já está, mas veio vindo à tona o desenvolvimento sustentável. Então, eu botei diversos tópicos ali nesse projeto Engenheiro Empreendedor, né? Desde a gestão de resíduos, porque um hotel é um alto consumidor, na verdade, ele é um alto emissor de resíduos, né? Resíduo e água. Resíduo e água, e enfatizando ali um pouco da redução energética. Na verdade, não é redução, é redução do consumo e melhor aproveitamento energético, né? Por incrível que pareça, naquela época eu pensava que, como pelo fato não era tão procurado, seria um valor no investimento X, você se pagaria ao longo dos anos, claro, o retorno vem ao longo dos anos, mas por incrível que pareça, hoje em dia, valorizou isso, está mais barato você fazer em termos de financeiramente. Lei da oferta e da demanda. Quanto mais a gente busca... E diante de todo esse tempo que você passou, 6 a 7 anos, vai fazer 7 anos praticamente, hoje eu estou trabalhando num empreendimento com a minha família que é antigo, ele precisa de reformas, eu adotei como metodologia fazer um retrofit. E nessa metodologia que eu pretendo levar adiante é trazer uma aplicação sustentável, né? Trazer o melhoramento de aproveitamento energético, sim, como fazer isso, né?
trazer, é um prédio, por exemplo, ele está 100% ligado à rede elétrica, ele funciona como apartamentos. Esses apartamentos, como os chuveiros elétricos são chuveiros elétricos, não tem uma tubulação a gás, não tem tubulação a caldeira, ou seja, é 100% ligado à rede elétrica. Isso é um consumo muito alto. Então, qual seria o meu ponto de vista de fazer um aproveitamento energético melhor? Você transformar esses chuveiros elétricos, como é mais claro, utilizadores de painéis fotovoltaicos, ou seja, através da energia solar, você consegue atender praticamente quase 80% da energia elétrica do seu prédio. Isso já é uma redução muito grande, né? O aproveitamento de água, nós temos aqui praticamente no telhado, quase 300 metros quadrados de telhado, são ligados aí por 8 condutores, 9 condutores, né? Por um volume de água, dá para você abastecer uma cisterna muito grande. E com essa cisterna muito grande, você consegue reaproveitar. Eu não digo, né, que a gente via águas cinzas e águas negras, né, mas eu acho que assim, eu consigo aproveitar essa água, retornar essa água de chuva, não só para lavagem, mas como eu posso retornar isso para descargas. Um consumo que vai me reduzir uma conta de água, uma fatura bem reduzida. Sem falar que eu vou estar contribuindo com o meio ambiente, eu não vou estar usando água potável para dar descargas, né? E nem para lavar a fachada do meu prédio, né? Eu tenho um projeto que eu estou, só eu, né, tentando trazer isso para fazer, não o telhado verde, mas a laje verde, que eu digo, né? Porque nós temos uma fachada do prédio que ela recebe uma incidência solar muito grande. Isso, além de agregar um aquecimento dentro do quarto, fica quente, né? Você danifica a fachada ao longo do tempo. Isso, nenhum material, ele é 100%, como posso dizer, impenetrável, né? Então, a energia faz a massa dilatar, a incidência solar faz a massa dilatar por causa do aquecimento térmico, né? Isso aí, a implementação dessa laje verde traria inúmeros benefícios, né? A redução do aquecimento dessa laje, dessa fachada, o embelezamento, né? Isso aí traz uma renovação para o edifício. Então, eu quis comentar isso com você porque é através disso que eu me baseio que será meu cartão de visita. Eu quero implementar isso num projeto que eu possa dizer, nossa, eu estou contribuindo com o desenvolvimento sustentável na minha cidade. Por mais Se seja... você trocar a iluminação artificial, então, já vai reduzir 10% da conta de luz do seu hotel. Exatamente. E eu acho que assim, a melhor contribuição que eu quero fazer é passar isso para as pessoas. Eu acho que assim, a pessoa se hospedar num hotel que ele foi implementado os métodos sustentáveis, poxa, é um diferencial. E hoje é como você disse, né? É business, tudo é business. Você tem que se diferenciar no mercado, porque a gente tem que se destacar. E você pode colocar o seu hotel, quer dizer, o hotel que você vai trabalhar, como um hotel escola. Levar estudantes da escola de arquitetura, da escola de engenharia, divulgar essas práticas, mostrar que é viável economicamente. Exatamente. Isso se torna economicamente viável, com certeza. Porque é aquela coisa que a gente estava falando, gestão de resíduos, eu acho que é tão simples. Você fala, lixo, vai embora para o lixo. Não, mas tem empresas por trás disso que ganham muito dinheiro na reciclagem. Negócio? Negócio. Negócio? Negócio, sim. Né? O vidro é um material 100% reciclável. Ele não tem uma vida útil. O alumínio, o metal, os metais, sim, o plástico, sim. Né? Isso aí vai para diversas outras áreas que tornam um ciclo no mercado que envolve dinheiro. Né? Matéria orgânica, né? A gente chega até a comentar que tem energia biomassa que é feita através disso. Tudo bem que não é um método simples de se fazer energia através da biomassa, mas tem várias outras destinações. Mas né? para isso tem a engenharia. Exatamente, exatamente. Uma coisa interessante é que o material orgânico, hotel principalmente, né? Um dos focos que, assim, não digo desperdício, né? Mas a parte que mais se gasta no hotel é a alimentação. Você tem que ter uma gestão ali, né, de resíduos, porque tem um certo desperdício, sim, porque você não pode reaproveitar. Né? Uma vez que vai, ele não pode, ele sai, ele tem um destino final. Né?
E assim, você tem que ter uma certa gestão de resíduos para resíduos orgânicos, né? Isso pode acabar virando adubo para as plantinhas, pode virar até energia. Se você tiver uma gestão correta, sim, isso é muito interessante. Bom, tomei um pouco do tempo falando um pouco disso, mas é um projeto. Não, você deu para o pessoal que vai assistir essa entrevista exemplos práticos, ou seja, não é a Ana Rocha, engenheira, doutora, pesquisadora, professora que está falando de teoria, porque tem um pouco isso, né? Então, um pouco cuidado que as pessoas pensam, é teórico. Não é teórico, é a realidade, é prático. Poucos ainda investem, mas aqueles que investem conseguem, de fato, trazer valor para o seu negócio. Foi perfeita a sua colocação. Perfeito, que legal. Agradeço a oportunidade. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer para você. Tá? A respeito da sua visão agora como profissional no ramo. Você acompanha aí 20 anos, você falou? 20 anos como diretora. 20 anos de empresa, né? Se for pensar de carreira, já tem mais tempo. Exatamente. Vamos colocar aí bastante tempo acompanhando o desenvolvimento do mercado. Nem lembro mais. Eu nem sei mais quantos dias eu estou aqui em casa, então, sei lá. Mas a sua visão como empreendedora, né, e até mentora de diversos projetos sustentáveis no Brasil, a sustentabilidade no Brasil em relação aos outros países, né? Um panorama geral, da sua opinião, como que o Brasil caminha em direção à sustentabilidade? Ai, eu acho que a gente caminha a passos lentos em relação a outros países, sobretudo a Europa. Passos lentos porque falta iniciativa do setor público. Falta uma unicidade de princípios. Não estamos vivendo, já faz algum tempo, uma ordem, uma política que seja direcionada para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente avança 2 quadras, volta uma. Aí avança mais uma, voltam 2. A gente avança 3. Então, a gente está muito a passos lentos. As certificações ambientais contribuem para acelerar esse processo. A gente tem pesquisadores, cientistas, jornalistas, vários profissionais que ali batem todo dia na mídia impressa, na mídia eletrônica sobre esse assunto, mas comparado com países que são exemplos, Noruega, né, Finlândia, própria Alemanha, que nós falamos, a gente ainda está anos-luz. Então, a gente quer falar de Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gente tem lixões espalhados pela cidade inteira. Por vezes, a gente tem incorporadores que querem incorporar uma gestão de resíduos na construção, mas nós não encontramos no município parceiros para poder beneficiar esses resíduos. Mas já melhorou muito, 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 muito mesmo. Então, antes, né, o curso de implantação, quando a gente começou a trabalhar em 2007, a gente falava de 10%, 7%. Hoje em dia, não chega a isso. Se eu quiser incorporar, de fato, soluções sustentáveis de alto nível de desempenho em edifícios corporativos inteligentes, eu estou falando de 3%, 4%. Antes a gente falava de 12%. Então, já melhorou muito. Mas, infelizmente, não estamos tão próximo do país do futuro que a gente gostaria de ser. Ainda tem um árduo caminho e não sei como é que a gente vai recuperar isso se a gente não tiver uma unicidade no setor público, dos 3 poderes, Exatamente. com as entidades de classe, com as entidades de moradores. Infelizmente. Mas não perco a fé. Continuo acreditando. Eu tenho uma visão um pouco otimista em relação a isso, porque o Brasil é um país jovem, se a gente for comparar com a Europa. A Europa Já foi mais.
mas ainda somos. O que move, é interessante a gente botar aquela colocação, eu acho que o que move o desenvolvimento humano é a necessidade, né? A necessidade, Excelente frase. a gente passa a fazer coisas diferentes para mudar o nosso, para adequar ao nosso convívio, né? Eu vejo que Europa, acredito eu, passa isso através da sua necessidade. Então, são países menores, mas países dependem disso aí para ter uma saúde pública melhor. E países que passaram por guerra. Exatamente. Então, países que passaram por guerra, eu vivi na França 2 anos, depois mais 2 anos entre idas e voltas, aí dá uns 3 anos mais ou menos. Não se desperdiça alimento, porque na guerra as pessoas passaram fome. E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma abundância. Alimento tem na rua, cai do pé. E a gente desperdiça alimento, tendo tantas pessoas que passam fome. Então, Exatamente. essa frase que você colocou, repete ela. A necessidade faz o ladrão, não é bem isso? Qual foi a frase que você colocou? Eu falei que o desenvolvimento humano está atrelado à necessidade. Perfeito. Uhum. A gente se desenvolve através da necessidade. Eu vejo também que não é só isso, tá, Ana? Tem países que não têm água potável. Eles têm que transformar a água potável, né? Por exemplo, se você for ver, o Brasil tem muito mais aquíferos do que os Estados Unidos, que é um país extremamente desenvolvido. Califórnia não tem água. Exatamente. Os Estados Unidos tem que fazer a dessalinização da água. E a gente tem uma abundância em água. E a gente está usando água potável para a gente lavar caminhão, para a gente lavar carro, para a gente lavar fachadas, né? Para usar em carga. Exatamente. Aí eu queria fazer um ponto. A gente tem uma abundância em água, mas se a gente continuar contaminando os nossos aquíferos, nós vamos ter uma abundância em água contaminada. Exatamente. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado. É aquilo, Brasil é o país do futuro, temos a Amazônia. Se continuarmos desmatando, no futuro não vai ter Amazônia. Exatamente. Né? O país tem várias riquezas naturais, mas elas precisam ser cuidadas hoje, para que a gente garanta o amanhã. Exatamente. É diferente de o país tem várias riquezas naturais, então a gente pode se dar o luxo de não cuidá-las, porque elas são infinitas. Não são. São esgotáveis. Elas vão desaparecer gradativamente. Mas a gente tem um problema cultural enorme a ser vencido, né? E a gente nem falou aqui, eu acho que fica aí para uma outra live, mas a importância da educação, a importância da conscientização do ser humano. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui, que não dá para o setor privado depender exclusivamente do setor público, não dá para a sociedade civil também se colocar numa posição que, se o setor público não faz, eu não faço. Não. Precisamos ter consciência e agir como comunidade. Cada um precisa fazer sua parte. Eu como professora, como pesquisadora, outros como alunos, precisa ter respeito e consciência. Se a gente não tiver respeito e consciência, ou seja, se a gente não conseguir se colocar no lugar do outro e analisar as dificuldades que o outro tem e como é que a gente pode contribuir para melhorar ou mitigar essas dificuldades, a gente não vai avançar. Vamos continuar carregando o país, né, o slogan, somos o país do futuro, e esse futuro nunca vai chegar. Exatamente. Né? Mas a gente acredita aí na nossa força jovem, a gente acredita também nessa força da terceira idade, que está chegando na terceira idade com saúde, né? A gente tem mais longevidade e precisa ter essa integração, não dá para ter ruptura. A gente tem que aprender com aqueles que viveram e pegar essa força jovem e transformar, trazer velocidade nas soluções.
A gente tem que tirar partido positivo da tecnologia. Mas não existe a tecnologia sem um aspecto social e psicológico da população. Tem que estar junto. Eu ainda acredito que a gente não chegou no momento de 100% tecnológico. São os dois. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, tantas ferramentas que a gente tem hoje, melhora, acelera de uma forma exponencial a análise de dados, que a nossa cabeça não consegue. Mas ainda precisa da inteligência da nossa cabeça para direcionar a melhor tomada de decisão. Ainda precisa de um comportamento social de respeito e compromisso com o outro para que a gente cresça. Não é a tecnologia que resolve tudo. A tecnologia é um caminho que nos ajuda a solucionar as dificuldades que a gente tem hoje, né, no nosso planeta, no nosso mundo, né? Perfeito. Olha, eu agradeço imensamente você estar cedendo essa entrevista para mim, cedendo o seu tempo para a gente conversar, bater um papo, para poder utilizar isso como uma ferramenta de conhecimento, mais importante. É um prazer enorme estar conversando com você novamente, reencontrando, mesmo que for virtual, mas encontrando eu aqui, você em outra cidade, mas trazendo o conhecimento à tona. Você já me fez o convite, vai fazer o convite de novo, eu quero ir na sua cidade. Eu queria aproveitar, Stefano, em 2013, a gente publicou esse livro. Sim. Acho que está ao contrário, mas é Projetar e Construir Bairros Sustentáveis. Quando a gente publicou esse livro em 2013, eu acho que era ainda meio inovador. A gente não estava discutindo sobre bairros sustentáveis, cidades sustentáveis. Mas relendo esse livro aqui nesse período de quarentena, eu, né, e os autores que trabalharam comigo, a Aurélie dos Santos, é uma francesa, portuguesa francesa, que trabalha com sociologia, Silvio e Adriana Gurgel, Silvio Melhado e Adriana Gurgel é uma arquiteta, doutorado na PUC em semiótica, Silvio Melhado, conhecido aí no Brasil e internacionalmente com gestão de projetos. A gente traçou diretrizes nesse livro que guia, que orienta a necessidade de uma efetiva gestão no processo de projeto, faz uma comparação, um pouco passando pelas perguntas que você fez hoje nesse nosso bate-papo, de como o Brasil se encontra, neste caso do livro, particularmente em relação à França. Então, diferenças entre políticas públicas, incentivos. A gente apresenta em detalhes, com riqueza de detalhes, como um bairro na França, em Paris, o Paris Rive-Gauche, se revitalizou, se reestruturou, se modernizou em relação às necessidades atuais de desenvolvimento sustentável daquele país, daquele tecido urbano. E, ao final, a gente propõe em 10 temas, que é zero energia, né? Gestão de resíduos, transporte sustentável, materiais sustentáveis, água, biodiversidade, que não falamos hoje, patrimônio cultural, preservar a história, a gente não tem essa cultura de preservação da história, qualidade de vida, coesão social, que a gente precisa integrar, né, todos os elementos da sociedade, edificações sustentáveis, a gente traduziu humildemente, mas coletando aqui ao longo de anos de experiência, indicadores que a gente propõe para nortear a equipe multidisciplinar, seja ela do setor privado, do setor público, a decisões que possam incrementar a qualidade de vida urbana e a qualidade de vida dos edifícios. Então, relendo esse livro, a gente decidiu relançar ele pela editora Pini. A editora Pini concordou, porque a gente entendeu que ele está atual,
Em 2013, a gente está em 2020, mas os temas são bastante atuais. Eu acho que até mais atual do que quando a gente lançou em 2013. E a editora Pini está aí com o link, está eletronicamente. Quem quiser ele meio físico, precisa solicitar, a editora Pini providencia, mas em meio eletrônico recebe rapidamente na sua caixa, na sua casa. Então, eu queria divulgar esse livro, que foi um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, não apenas dos autores, mas também de vários colaboradores, engenheiros, arquitetos, sociólogos que participaram do processo de criação desse livro e que eu espero que ele possa contribuir nessa reflexão do novo normal. Queria te agradecer muito pela oportunidade, é um prazer falar com ex-aluno e colega e perceber que a gente conseguiu, de certa forma, como professora, colocar uma sementinha e ver essa sementinha brotar, como a gente vê com você. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Eu queria botar um ponto antes do nosso final dessa entrevista. Foi bem interessante você falar isso. Eu moro e cresci numa cidade do interior que nós temos uma grande referência, até mundial, através da água. A nossa água cura. E a nossa água foi conhecida no mundo inteiro, até mesmo anos atrás, a Madame Curie ganhou o Nobel de prêmio, o prêmio Nobel, né? Veio até a Águas de Lindóia para estudar as águas da nossa cidade. Então, seria um imenso prazer trazer você para Águas de Lindóia, para que você conhecesse a nossa cidade, para que você entendesse o ambiente que nós vivemos aqui e pensar num dia que isso aqui poderia ser sustentável. A Águas de Lindóia, às vezes, é o tamanho de um bairro em São Paulo, mas, às vezes, uma cidade ela pode ser sustentável, sim. Né? Eu gostaria de ter o imenso prazer de te apresentar as autoridades aqui de Águas de Lindóia para que pudessem desenvolver um projeto paralelo aos interesses da sustentabilidade e também com o conhecimento que você e sua equipe têm. Né? Porque... convite aceito. Assim que a gente sair dessa fase tão desafiadora, a gente vai fazer uma visita a vocês aí. Perfeito. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter cedido essa entrevista. Para mim é muito importante, né? Eu acredito que para as pessoas também é muito importante. Pessoas que não têm, como eu posso dizer, não tem como chegar ao conhecimento que você está passando, né? Não tem acesso. Né? Então eu me sinto isso como uma ferramenta de divulgação, trazendo você, interação entre meu escritório, interação a você para passar isso para as pessoas. Isso eu acho bem interessante. Né? Você me disse certa vez, começar do pequeno para depois ir para o grande já faz uma grande diferença. É a base. Um pouquinho cada vez. Exatamente. E ter paixão pelo que faz. Eu amo o que eu faço. Eu sou muito crítica, eu sou cética em alguns aspectos, né? Mas eu amo o que faço, eu acredito no que faço e meus olhos brilham quando eu vejo um colaborador crescendo, um aluno crescendo, uma reunião que a gente teve e mudou na tomada de decisão, quando eu vejo um produto sendo lançado, não 100% sustentável, mas que já traz uma redução de impacto. Amar o que faz. Eu amo o que eu faço e eu acredito que isso é que me move, né? Que faz com que eu acredite e tenha fé que, por mais que a gente esteja ainda distante do país que a gente entende que a gente poderia ser, a gente está, pouquinho a pouquinho, galgando, fazendo a nossa parte. Perfeito. Tenha amor no que você faz, que você chega lá. Perfeito. Acredite. Obrigado. Perfeito.